Então, fala nação, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para a mídia aqui de todo o Brasil repercutindo esse grande amasso do Flamengo aí sobre a Portuguesa. Foi um jogo contra um adversário não tão forte assim, mas o Flamengo meteu 5-0 com um time reserva, um time bem alternativo, com a garotada. E foi um jogo impressionante do Flamengo, mais uma vez, né? Como o Felipe Luiz vem transformando esse time. E vamos ver aqui, né? Alguns comentaristas falando sobre esse momento do Flamengo, sobre essa partida, sobre esse jogo, como o Flamengo vem, ele chega, né, para os próximos clássicos no Campeonato Carioca, né, visto que vai enfrentar ainda, né, Fluminense, Vasco, o próprio Botafogo. Então o Flamengo entra como um possível favorito ao título, visto que o Flamengo desse momento também é o líder do campeonato, né? Então vamos ver. Se inscreve no canal aí, ativa o sino, deixamos os créditos na descrição e vamos agora acompanhar muito sobre essa repercussão aí, dessa vitória, essa grande vitória do Flamengo. Vamos ver. Vamos lá. Eu botei na manchete da chamada da nossa live, né, uma foto do Juninho, porque afinal de contas o Juninho desencantou, fez enfim o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, e a manchete em ritmo de treino. Porque foi isso que aconteceu. O primeiro tempo do Flamengo não foi bom. O primeiro tempo do Flamengo, especialmente até a parada técnica, o Flamengo parecia com uma preguiça impressionante, coisa que não é característica do time do Felipe Luiz, seja o titular, seja o reserva. Marcava fraco, frouxo a saída de bola do adversário, concedia muitos espaços em contra-ataque. Eu diria que no primeiro tempo, até a parada técnica, a Portuguesa foi até melhor do que o Flamengo. Criou mais oportunidades. Mas depois da parada técnica, o Felipe Luiz apertou um pouco ali as carrapetas, o Flamengo deu uma melhorada e saiu o primeiro gol. Cruzamento do Luiz Araújo. Luiz Araújo, que eu insisto, está pedindo passagem no time titular. A bola chega ao Juninho, o Juninho não domina direito, ela sobra livre para o Arrascaeta, que dá uma bomba, e o goleiro da Portuguesa faz um autêntico milagre. Espalma, a bola bate no travessão, sobe, e aí o Juninho corre e cabeceia a bola antes que o goleiro pudesse pegar o rebote ou os zagueiros interceptarem a jogada. Flamengo 1-0, resultado melhor para o Flamengo do que foi a atuação dele. Ali um empate não seria nada de absurdo, tantas foram as chances criadas pela Portuguesa, né? O Matheus Cunha chegou a fazer uma defesa importante no primeiro tempo, ainda quando estava 0-0, e cometeu algumas outras falhas, né? O Matheus Cunha saindo do gol é assustador, né? Ele parece que caça borboleta, as bolas todas passam por ele. E aí eu me lembro que ele era o famoso goleiro de Copas do Tite. Imagina se o Flamengo ia ganhar a Copa do Brasil, como ganhou, se o Matheus Cunha tivesse jogado os jogos finais, semifinais, os 2 da semifinal e os 2 da final. Pois é, mas esse era o plano do professor Adenor. Voltando ao jogo de hoje, no segundo tempo, o Flamengo voltou meio desligado de novo, meio desligado. Só a Portuguesa jogava até os 10 minutos, mais ou menos. Mas aí, num contra-ataque do Flamengo, sai o segundo gol. Sai o segundo gol e logo em seguida, o segundo gol foi marcado pelo Luiz Araújo. Cruzamento, acho que foi até do Alan, que o Ayrton Lucas cabeceia para dentro da área, ou para dentro do gol, mas um pouco desviado, e a bola sobra no rebote para o Luiz Araújo fazer o segundo gol. Em seguida, o Arrascaeta, que até então era uma peça meramente decorativa no jogo, praticamente não tocou na bola, praticamente não criou nada, mas é o Arrascaeta, né, amigo? Jogador como o Arrascaeta, você sempre pode esperar alguma coisa. E ele aí dá um passe primoroso para o Diego Salles, lateral direito. O menino entra na área e leva uma pernada na barriga, pênalti, que o próprio Arrascaeta bate com requintes de crueldade. O goleiro dá uma ligeira falseada para cair no seu canto esquerdo e o Arrascaeta mete uma cavada que o goleiro ainda consegue voltar, mas a bola passa por aqui. Gol do Flamengo 3-0. Aí realmente não havia mais rigorosamente nada que a Portuguesa pudesse fazer. Felipe Luiz começou a fazer uma série de substituições, começou a botar garotada, dar minutos à garotada, o que ele está muito certo, e ainda saíram mais 2 gols. Um do Matheus Gonçalves, novamente com um passe obsceno do Arrascaeta. Matheus Gonçalves que entrou bem. É uma coisa impressionante, né? O Matheus Gonçalves, de uma maneira geral, entra bem, especialmente quando é escalado na direita. Quando ele foi para a direita, Luiz Araújo veio para a esquerda.
Mas quando ele começa, ele não consegue começar assim. Ele está me lembrando muito um jogador dos anos 90, chamado Iranildo, que o Flamengo roubou do Botafogo. Apareceu no Botafogo, apareceu bem. O Flamengo foi lá e roubou o Iranildo, como roubou o William Arão também. Foi lá e contratou. O Iranildo entrava sempre espetacularmente. O Iranildo entrava, dava passe para gol, fazia gol. Era um jogador espetacular. No jogo seguinte, ele começava como titular e jogava nada. Jogava nada. Praticamente menos um em campo. O Matheus Gonçalves está me parecendo que é um sucessor do Iranildo. Repito, ele hoje entrou muito bem, mas no outro jogo que ele começou, ele não jogou bem. Hoje ele entrou bem, recebeu, já tinha feito uma fumaça lá pelo lado direito, quase fez um gol, e na jogada em que realmente ele acaba fazendo o gol, o Arrascaeta dá um passe obsceno para ele, bota ele na cara do goleiro, ele dá um de biquinho ali e faz o quarto gol. Para finalizar, um menino que o Flamengo tem que prestar muita atenção, porque esse menino cheira gol. O Wallace entrou e marcou o seu também, deixou o seu também numa arrancada pelo lado direito do ataque. Ele avança até chegar a uma posição que ele consegue chutar, chuta e faz o quinto gol. Flamengo 5-0. Flamengo assume a liderança do campeonato. Assume mesmo. Muita gente vai dizer assim, provisoriamente. Provisoriamente, porque o Flamengo não vai jogar mais na rodada e os outros vão. O Flamengo adiou o jogo dele com o Botafogo. Mas, nesse momento, com os mesmos 7 jogos que todo mundo, o Flamengo é líder do campeonato. Claro, quando acabar a rodada, eu vou até botar para vocês aqui a tabela para explicar isso com mais calma, mas quando acabar a rodada, ele provavelmente vai cair para terceiro, quarto. Mas, neste momento atual, o Flamengo é líder, realmente, ele é o líder real do campeonato. Vou explicar por quê. Todos agora estão com 7 jogos. Praticamente todos, né? O Botafogo está lá para baixo, tem 6 jogos, porque falta exatamente o jogo do Flamengo. Mas repara só, Flamengo 13 pontos com 7 jogos. Volta Redonda 13 pontos com 7 jogos. Vasco 13 pontos com 7 jogos. Nova Iguaçu 12 pontos com 7 jogos. Maricá 11 pontos com 7 jogos. Então, o Flamengo é o líder real do Campeonato Carioca. Só que, como o jogo do Botafogo está adiado, vão jogar ainda nesta rodada Fluminense, Vasco, Madureira, Volta Redonda. Aliás, é Volta Redonda e Maricá. É um clássico da turma que estava brigando lá em cima, dos grandes que estão tentando se infiltrar. Vai jogar também o Nova Iguaçu, né, contra o Botafogo. Na verdade, joga amanhã. Mas hoje, daqui a pouco, tem Fluminense e Vasco. Então, se o Vasco empatar com o Fluminense, que seja, o Vasco volta a ultrapassar o Flamengo. Mas o Flamengo tem um jogo a menos. Então, nesse momento em que praticamente todo mundo está com 7 jogos, o Flamengo é o líder real da Taça Guanabara. Ele está empatado com mais 2 clubes, Volta Redonda e Vasco, com 13 pontos, mas ele tem um saldo de gol de 12, enquanto Volta Redonda tem 0. E o Vasco tem uma vitória a menos. Então, o Vasco, o problema não é nem saldo. O Vasco tem uma vitória a menos, o Vasco ficaria atrás do Flamengo de qualquer maneira. Então, essa é a situação. Acho que o Flamengo começa a embalar para ganhar essa Taça Guanabara também. Mas, é claro, temos que esperar a sequência de 3 clássicos. O Flamengo, a partir de agora, terá 3 clássicos em praticamente 8 dias. Vamos dar as datas aqui certinho para vocês. Olha aqui. O Flamengo tem, no próximo jogo, é um Fla-Flu, no dia 8. Fla-Flu no dia 8. Depois vem o Botafogo, do jogo adiado, no dia 12, 8, 12. E depois tem o Vasco no dia 15. Ou seja, 8, 12 e 15. Em uma semana, de 8 a 15, o Flamengo faz os 3 clássicos. Pode ser que não ganhe todos os jogos. Repare que eu não estou afastando a possibilidade de que ele ganhe todos os jogos. Porque eu acho que ele está jogando tão mais do que os outros, que a minha impressão é que ele pode ganhar os 3 jogos. Mas é clássico, aquela história, clássico é clássico e vice-versa, como dizia o Jardel, né?
Não, é impossível que haja empate num desses jogos. Acho muito difícil o Flamengo perder qualquer um desses 3 clássicos. Sinceramente, acho muito difícil o Flamengo perder qualquer um desses 3 clássicos. Mas pode não ganhar os 3. Pode ganhar 1, ganhar 2, empatar 1. Pode até ganhar 1, empatar 2. Mas, para mim, pelo futebol que o time está jogando e pela boa administração de elenco que o Felipe Luiz está fazendo, eu acho que o Flamengo ganha os 3 clássicos. Eu acho que o Flamengo tem condições de ganhar os 3 clássicos. Eu estou muito em dúvida em relação a 2 jogadores. Arrascaeta. Sempre tem lance de genialidade quando o Arrascaeta joga. Mas será que o Arrascaeta já está pronto para jogar 90 minutos? E se ele não estiver pronto para jogar 90 minutos, o Felipe Luiz começará com ele? Ou vai fazer como no último jogo, na Supercopa, em que ele botou o Arrascaeta no banco e entrou com o Arrascaeta no segundo tempo? Essa é uma dúvida. Porque eu li, inclusive, uma declaração do Arrascaeta dizendo que ele mesmo ainda tem dúvidas em relação ao joelho dele. Que ele operou, que ele não está sentindo dor, mas que ele ainda precisa de ritmo e que ele não sabe ainda se está pronto para jogar 90 minutos. Hoje ele jogou bastante tempo, mas saiu no final. Então, essa é a primeira dúvida. E eu estou falando isso porque vem 3 clássicos aí. E nesses 3 clássicos, em princípio, o Felipe vai escalar o que ele tem de melhor. Nesses 3 clássicos, nós teremos uma boa indicação do que é o Flamengo ideal para o Felipe Luiz. A minha sensação, pelo menos nesse primeiro clássico no Fla-Flu, é que o Arrascaeta ainda vai começar no banco. O Flamengo tem um time, um meio-campo muito forte, sem o Arrascaeta mesmo. E eu acho que ele ainda não tem físico para jogar, começar o jogo e terminar. Então, essa é uma dúvida, por exemplo, para o Fla-Flu. Aliás, já surgiu uma outra, né? Porque no treino de hoje, que os titulares não jogaram, então treinaram. O De La Cruz e o Michael ficaram fazendo trabalho de fisioterapia. O Michael eu acho normal, não me preocupa. Mas ouvir que o De La Cruz está fazendo trabalho de fisioterapia, a mim preocupa. Eu já fico com a pulga atrás da orelha. Porque que diabos, o cara está fazendo pré-temporada, teoricamente se tratou direitinho. Já está com algum problema, gente? Tomara que não, né? Tomara que não. Mas vamos ver, o Flamengo agora hoje é dia 5, tem apenas 3 dias para o próximo jogo. Né? É dia 8 o jogo. 8, 12 e 15. Olha a pedreira. Daí eu achar que o Felipe hoje tinha todas as razões do mundo para fazer o que ele fez. E da maneira que jogou, era um time teoricamente forte. E foi forte o suficiente para ganhar por 5-0. Você tinha no time reserva, entre aspas, você tinha Luiz Araújo, você tinha Arrascaeta, você tinha Cebolinha, você tinha o próprio Juninho, que veio contratado para ser o centroavante, estreou o Danilo, então, de fraco, esse time não tinha nada. A sensação que eu tenho é que o Flamengo vai usar muito esse time, com algumas variações, é claro, durante a temporada. E é bom que esse time, então, ganhe entrosamento, que esse time repita a forma de jogar do Flamengo. Hoje eu acho que jogou mais ou menos da mesma forma, mas com muito menos intensidade. Não sei se estava muito quente lá no Parque do Sabiá. Eu estive lá nesse estádio no dia da inauguração dele. Foi o último jogo da seleção de 82, que eu cobri como repórter do Globo, antes de embarcar para a Espanha. Foi 7-0, se eu não me engano. Foi uma goleada monstruosa. Contra o Eire, ou Irlanda do Norte, né? Você pode chamar das duas maneiras. Então, é um estádio bonito, mas não me lembro se era quente ou frio. Então, não sei, mas a menos que o calor tivesse muito grande, eu achei que a intensidade ficou abaixo. Agora, o ritmo de treino, né? Ganhou, fez o papel que tinha que fazer e vamos em frente. Vamos encarar agora esses três clássicos.
E aí eu volto para a minha segunda dúvida. Eu falei que eu tinha duas dúvidas em relação ao time titular, né? A primeira eu já falei, Arrascaeta. Vamos ver até quando o próprio jogador e o departamento de fisioterapia, departamento médico, vão considerá-lo apto para começar jogando e chegar até o final num jogo. Muito bem na partida, para você ver a diferença que faz um time bem treinado, né? O Daniel Salles, inclusive, havia jogado naquele time horroroso que disputou o time do Flamengo, o C lá, que disputou alguns jogos do Campeonato Carioca, e tinha ido muito mal. Num time organizado ele jogou bem, mas tem muito mais coisa para a gente falar sobre essa vitória do Flamengo. Vitória não, a goleada acachapante do Flamengo sobre a Portuguesa da Ilha do Governador, jogando no Parque do Sabiá, né? O mando era da Portuguesa, e o Flamengo não tomou conhecimento do adversário, principalmente no segundo tempo, né? No primeiro tempo, o Juninho marcou o gol dele, o primeiro, depois de uma bomba do Arrascaeta, né? A defesa do goleiro ali da Portuguesa, a bola batendo no travessão e tal, e depois o Juninho mostrando oportunismo, cabeceando para o fundo das redes. Tá? Depois, no segundo tempo, nossa, foi um passeio com o gol do Luiz Araújo, Arrascaeta, Matheus Gonçalves, Wallace Ian. Como é bom esse jogador, como é bom um time bem treinado, que potencializa. Eu sempre falei sobre isso, né? Tem muito jogador que é tirado para bagre, por isso que eu quero ver mais do Lohan, por causa daquele time horroroso do Kleber dos Santos. E aí, quando joga o time treinado pelo Felipe Luiz, é outra história. É um puta de um técnico, né? Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem tomando papo aqui sobre o Flamengo. Gente, esse time é muito forte, cara. Esse time é muito forte. O Flamengo mostra forças com os reservas e ganha como quer da Portuguesa, já chegando ali na zona de classificação para a disputa da semifinal. Com certeza o Flamengo estará na semifinal do Campeonato Carioca, e é a diferença que faz um técnico bom. Felipe Luiz é um excepcional técnico, já são 19 jogos e apenas uma derrota à frente do Flamengo, né, do time profissional do Flamengo, isso num jogo muito esquisito contra o Fluminense, né, que o Flamengo perde para o Fluminense, é a única derrota do Felipe Luiz, mas de resto, cara, o que esse cara tá fazendo é um absurdo, potencializando vários jogadores, né? Gostei muito da estreia do Danilo como titular também, jogando ao lado do Cleiton, né? O Flamengo jogando num 4-2-3-1, com mais uma bela atuação do Alan. Gente, é o time reserva do Flamengo, mostrando muita força contra uma Portuguesa que vinha de 4 derrotas consecutivas, mas ainda assim, se a gente pegar aquele Flamengo do início do Carioca, não conseguiria ganhar a Portuguesa, né? O Flamengo foi lá e meteu 5. O Matheus Gonçalves é um jogador que ainda precisa ser trabalhado, né? Um jogador de muita categoria. Certa vez o Mário Jorge, em entrevista até ao canal, aqui ao canal, disse que o Matheus Gonçalves era o jogador mais promissor da base, né? Então a gente vai vendo um Flamengo com muitas possibilidades, é um Flamengo muito promissor. É bem verdade que estamos apenas no início da temporada, vale a pena dizer isso. É um Flamengo que ganhou, por exemplo, do Botafogo, como quis, por 3-1 no último final de semana, e poupa seus titulares para o jogo contra o Fluminense no próximo sábado. Esse vídeo está sendo gravado antes do jogo entre Fluminense e Vasco, mas é um Fluminense desesperado, né? Desesperado, que precisa vencer o Vasco da Gama para continuar sonhando aí com uma possibilidade de classificação. Então o Flamengo vai enfrentar um time ainda numa condição muito ruim. E esse time do Fluminense é muito mal treinado pelo Mano Menezes, embora tenha bons jogadores ali. Então o Felipe Luiz mostra que esse time do Flamengo é muito forte e vai brigar por muita coisa grande nessa temporada. É claro que existem ali aquelas possibilidades de perder o técnico. Isso aí faz parte, pertence ao futebol. O Felipe Luiz é um cara muito bem quisto no futebol europeu, então isso pode acontecer, tá? Mas não acho que vai acontecer agora, mas pode no futuro ele receber um convite do futebol europeu. Mas gostei de ver o Flamengo nessa partida, mais uma vez, principalmente no segundo tempo, né? Jogando com Everton Araújo, Alan, Luiz Araújo, Cebolinha. Que boa notícia ver o Cebolinha, né? Que acabou sendo substituído aos 16 minutos ali do segundo tempo pelo Matheus Gonçalves, e o Juninho marcando gol também.
Dos jogadores da frente ali, todos marcaram gols, menos o Everton Cebolinha. E o Luiz Araújo tá jogando, tá pedindo passagem, gente. Tá pedindo passagem. Não sei se o Michel, que não treinou mais uma vez, vai conseguir manter a condição de titular absoluto desse time do Flamengo, né? O Bruno Henrique, gente, disso não se fala. É bem verdade que isso foi reportado em primeiro lugar pelo Paparazzo Rubro-Negro, que ele recebeu uma sondagem do time do Santos, mas o Bruno Henrique não vai sair do Flamengo. Pode ficar tranquilo. O Bruno Henrique, que é um dos maiores jogadores da história do Flamengo, um ídolo de verdade, o Flamengo mais uma vez mostrando força, derrotando a Portuguesa da Ilha do Governador. O que vem pela frente, não sabemos, cara, é muito difícil saber, mas é um time muito consistente, muito cascudo esse do Flamengo, que vai levar problemas aos seus adversários, seja no Campeonato Brasileiro, na Libertadores da América, na Copa do Brasil, porque existe uma ideia de jogo muito clara ali. Eu estou gostando desse 4-2-3-1. Já foi um esquema armado na partida contra o Botafogo e mais uma vez o Flamengo joga dessa forma contra a Portuguesa, independentemente dos jogadores, né? O Flamengo mudou radicalmente seu time em relação à partida contra o Botafogo e seguiu jogando muito bem nesse 4-2-3-1 com jogadores completamente diferentes. Ou seja, o Felipe Luiz vai sabendo potencializar as virtudes desses caras no Flamengo. Acho que é um Flamengo muito forte, sim. Você pode sonhar com coisas mais altas, com voos mais altos nessa temporada. Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram um pouco da imprensa, né? Dos comentaristas falando sobre essa vitória do Flamengo. Concordo muito, né, com o que foi falado aí. É um time muito consistente, é um time que tem ideias prontas, que tem modelos ou modelo de jogo, né, bem definido para todos os times, seja o time titular, seja o time reserva, seja o time da base. Você vê que o Felipe Luiz mantém, né, a mesma ideia. Isso é muito impressionante, né? Isso mostra que ele não muda, né? Que ele não muda. Claro que vai ter momentos que ele vai precisar fazer algumas adaptações, né? Talvez até dentro da partida, como ele já fez, né? Como ele já fez. A gente lembra muito, por exemplo, contra o Corinthians, né? Quando o Bruno Henrique foi expulso, ele rapidamente precisou recuar o time, né? Que não é uma característica dele, mas ele fez isso e funcionou. Mas ele tem essa característica de colocar o time mais para frente, de buscar um jogo mais impositivo. Isso é do Felipe Luiz, isso é do Flamengo também. E é por isso que ele tem dado tão certo, que ele entendeu o que é que funciona com o Flamengo, ele entendeu o que é que a torcida quer do Flamengo, e ele entendeu também que, mesmo que o Flamengo perca, se o Flamengo manter esse mesmo estilo de jogo, dificilmente ele vai ser criticado como foi outros treinadores, né? Porque muitas vezes, galera, o Flamengo vencia, mas não convencia. Isso matava a torcida, né? A torcida ficava muito chateada, né, com isso, porque eram jogos muito frios, né? E para uma torcida que já teve o Jorge Jesus como treinador, a torcida não ia achar interessante, né? E aí eu posso citar, por exemplo, o Tite, né, que era assim, o Paulo Souza quando esteve também era assim, o próprio Vitor Pereira também era assim. Então, o Felipe Luiz conseguiu mostrar que o Flamengo pode jogar para frente, pode jogar de uma maneira intensa em todos os jogos, né? E ainda assim conseguir vencer jogos, né? Conseguir ser um time que se defende bem. E isso é muito importante. Sobre o jogo de hoje, a gente viu que ficou muito claro o porquê que o Felipe Luiz ele já conquistou 2 títulos e só tem uma derrota, né? Ele tem mais títulos do que derrota. Isso é muito impressionante. Claro que daqui até o final do ano talvez isso mude, né? A tendência até ser essa, porque serão muitos jogos, né? Daqui até acabar a temporada, vai ter Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Super Mundial. Então, dificilmente ele vai perder tão pouco, né, a ponto dele ter mais títulos do que derrotas. Mas nesse momento podemos dizer que ele está com um saldo positivo, né? Está com mais títulos do que derrota. Ele pode comemorar isso, né? Pelo menos por enquanto, né? E a expectativa, galera, é que esse campeonato carioca fique na mão do Flamengo, né? Porque do jeito que está jogando, o único time, né, que na minha opinião poderia fazer frente ou bater de frente com o Flamengo seria o Botafogo, que já foi amassado pelo Flamengo. Claro que isso não quer dizer que nos próximos jogos o Flamengo vai amassar de novo o Botafogo, que o Botafogo vai perder todos os jogos, não. Mas hoje o Flamengo é sim o time mais forte do Brasil, o time mais pronto do Brasil, o time com mais que mais entrega no Brasil,
que joga o melhor futebol do Brasil. E aí acho que todo mundo tem isso bem claro, né? Tem isso bem claro. Então, acho que o Flamengo só não vence esse Campeonato Carioca se algo muito forte acontecer, né? Se tiver uma reviravolta muito grande aí, né? Talvez o Botafogo passar a jogar muita bola, né? Passar, enfim, se acertar. Porque os outros eu acho difícil. O Fluminense tá em péssima fase, né? E o Vasco ainda tá tentando se reconstruir e tal. Não tem um time tão forte como os outros, né? Acho que dos 4, quem tem um time mais fraco é o Vasco, na minha opinião. Então, acho um pouco provável, né? O Vasco brigar por esse título. Mas o Flamengo, é claro, é o favorito, né? Com todo respeito aos outros. Mas é o time que vem jogando melhor, que tem um time, um elenco, né? Superior a todos os outros. Mas aí eu quero saber a sua opinião. O que é que vocês acharam da partida? Quem que você destaca aí? Eu posso falar, né? Poderia falar de vários jogadores, né? Porque o time em geral jogou bem e a garotada representou. Mas eu quero saber a sua opinião. O que é que você acha? E se você acha que o Flamengo vai conseguir vencer os 3 clássicos pela frente? Deixe sua opinião aí. Se você concorda também com os comentaristas. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo.